existem duas existências, ou duas consciências, né? Se a gente imagina que existe uma consciência transcendental, né? Na qual eu preciso difundir, né? Uma consciência superior, né? Se eu penso que existem duas consciências, existências, então a questão básica é qual das duas eu sou, né? Que consciência eu sou, né? Quando eu penso que existem duas consciências, imediatamente eu estou navegando em dualidade. Aí eu tenho que definir, né? Eu devo ser a consciência inferior ou a consciência superior, né? Mas um dado de fato, é uma questão de experiência, de que eu não sou dois seres, né? Portanto, eu devo ser ou a consciência, a existência superior ou inferior. Se eu fosse dois seres, eu teria duas vidas. A gente fala de vez em quando a minha natureza superior, a minha natureza inferior, né? A minha natureza primária, a minha natureza secundária, né? A minha natureza real, a minha natureza aparentemente real. Desculpa, eu fui pôr no modo avião, tinha um negócio aberto. Então, desculpa. Sabe o que ele me fez lembrar agora? Ele fez uma carinha igualzinha do Mr. Bean. Você conhece o Mr. Bean? Vai pegar, hein? Qual é a cara? Faz aí. Aquela cara de comediante, entendeu? Parece que ele estava fazendo de propósito. Agora foi. Notícia de Ubatuba. Estou esperando para entrar com o Fercaro. É, exatamente. Com certeza. O que vocês estão esperando aí na geral? Eu gosto de assistir as aulas de diferentes anos. Stand-by. Isso, agora de pé. Ok. Se eu fosse dois seres, né, eu teria duas vidas. Mas a gente sabe que a minha vida, a minha existência, né, é uma. Né? Então não existem dois seres, existe somente um ser, uma consciência, né, aparecendo como o Jiva, mas fundamentalmente, né, existe somente um ser, a consciência, a existência infinitamente não limitada, também referida como Brahman, Paramatma, né, existência, consciência. Na fala cotidiana nós dizemos que alguém faz isso, alguém faz aquilo. Quando a gente usa essas palavras, someone, you someone, alguém faz isso, alguém faz aquilo, a gente não utiliza esse alguém em plural, né? A gente não diz alguéms. Ele não fala não alguéms e ninguém, entendeu? Porque até mesmo nessa linguagem, né, cotidiana, popular, a gente sabe que existe somente um self, né? Myself, né? Alguém. Apenas um de nós. Se houvesse duas consciências, duas, né, existências, nenhuma seria livre, porque uma limitaria a outra. Esse é um conceito interessante. Se existem duas consciências, duas existências, então inevitavelmente uma estaria limitando a outra. Por quê? Porque no momento que eu sou consciência, mas existe uma outra consciência, existe uma fronteira entre a minha consciência e a outra consciência. Então a minha consciência já não seria mais all-pervasive, não seria totalmente pervasiva. Ela chegaria na minha fronteira com outra consciência e, pô, bate no muro, a muralha da China, né? O Donald Trump está criando uma muralha ali para, né, estopar os latino-americanos de entrar nos Estados Unidos. Né? Se a minha consciência existisse, né, em referência a uma outra consciência, existiria uma fronteira. Né? Então eu estaria limitado pela presença de uma outra consciência. Mas a gente sabe que isso não é o caso. Né? Então, a minha liberdade é derivada
esse aspecto ilimitado significa dizer, não existe nada outro que eu, consciência, existência não dual. Né? Quando você é livre, você não avalia a sua liberdade. Você a aprecia sem questionar, porque não há nada para que você possa comparar ela, sua existência, sua consciência, né? Livre e independente. Quando você é livre, isso é bacana, quando você é livre, você compreende a sua natureza livre e independente, você não precisa avaliar a sua liberdade. Você simplesmente, sem questionar, você aprecia ela, porque não existe nada com o qual você precise comparar e avaliar, entendeu? A sua não limitação. Existe apenas um de nós. Se houvesse duas liberdades, duas liberações, duas existências, duas consciências, nenhuma seria realmente livre, porque uma limitaria a outra. Isso eu estou me repetindo. Não há nada para se comparar com ela, já que você é a totalidade. Pode parecer que existe um ser transcendental, isso a gente já cobriu, né? Não. Pode parecer que existe um ser transcendental impessoal que é diferente do ser individual, porque naqueles raros momentos em que a mente está completamente imóvel, a ilimitação é experimentada. A gente desenvolve essas noções de que existe um ser transcendental superior e inferior, porque nós estamos identificados com a nossa condição mental. Quando a mente é resolvida em sátiva, existe paz, existe contentamento, existe serenidade, existe silêncio, né? Existe concentração, existe clareza. Então a gente pensa, esse é o meu ser superior, my higher self, né? Esse é o meu ser transcendental. Não. Isso é simplesmente a minha mente no seu estado satívico, né? Não existe um ser transcendental impessoal que é diferente do ser individual, porque naqueles raros momentos em que a mente está completamente imóvel, a limitação é experimentada. Esse é um engano. E quando o pensamento eu, ego, lhe aparece, né, naquele momento eu, fazedor, que eu quero, não quero, que eu não quero, ele imediatamente ele perturba aquela harmonia, aquela paz, aquele estado, né, aquela experiência de sátiva, devido a diversos fatores, e aí o senso de individualidade retorna, aí a gente acaba concluindo de que esse é o ego, é o ser limitado. Né? E existem dois seres limitados, um limitado e um ser ilimitado. E eu quero transcender o ser limitado de modo a me fundir no ser ilimitado. Nós estamos analisando esses conceitos, né, para vermos, né, compreendermos a absurdidade de tudo isso, porque o ser é um, né? O estado da mente não são dois, são infinitos, porque essas modificações das três energias, essas proporções e composições, né, do corpo sutil são infinitamente variáveis. Então existem diversos níveis de condições mentais, mas existe somente um eu, uma consciência, um ser, né, que é independente, livre da condição mental, né, do jiva. Né? A individualidade é apenas um pensamento. A individualidade, esse senso de que eu sou, eu faço, eu origino meus pensamentos, né? Eu sou o cara, como a gente dizia, etc. Esse sentimento de individualidade é um pensamento, um conceito, uma noção. Como é que a gente vai remover essa noção? Como é que a gente vai remover? E por que a gente quer remover esse conceito, essa noção? Porque nos limita. It does not feel good. Né? Não é confortável, não é apreciável me sentir um indivíduo. Né? O oceano se sentindo uma onda é
uma circunstância limitante, uma circunstância, né, aflitante, né? Então a gente quer remover esse pensamento, porque não é um fato, né? Esse pensamento, eu sou o cara, eu sou um indivíduo definido, né, por minhas propriedades, qualidades, aquilo que eu posso e não posso fazer, obter, os meus talentos, etc, etc. Então esse senso de individualidade, sendo um pensamento e não um fato, ele só pode ser removido através da substituição, né, desse pensamento por um outro pensamento. Você lembra da história do espinho, que é necessário para remover um espinho? Nós temos uma noção, eu sou o indivíduo jiva, eu sou limitado e restrito, né, por minhas propriedades, as propriedades e qualidades da minha constituição, corpo-mente, eu sou bound, limitado por tempo, espaço e propriedades, né, em todos os sentidos. Então nós precisamos de outros conceitos, outras noções, as noções reveladas pelos Upanishads, aplicá-las a esses conceitos equivocados, né, essa identificação errônea com o aparelho, com o equipamento, etc., de modo que o conhecimento, esse conceito, né, que é sabedoria, conhecimento, possa neutralizar o conceito que é a ignorância, a confusão, o mal-entendido, né, essas noções equivocadas, né. Portanto, a individualidade é apenas um pensamento que precisa ser, né, neutralizado, removido, cancelado. Mas é um pensamento, muito embora diz, é um pensamento, cara, não tem nada que você precise fazer. Não, é só um pensamento, você já é livre. Mas se fosse assim tão fácil, né? Nós teríamos já milhares de pessoas, milhares e milhares de pessoas autorrealizadas, porque todo mundo já ouviu isso no mercado espiritual, né? Você já é livre, isso é simplesmente é uma noção equivocada de que você é ogiva, que você é inadequado, que você é o corpo, etc, etc. Então, ele é um pensamento, um simples pensamento, mas é um pensamento tão arraigado, tão penetrante, né, sobre o efeito de Maya, esse todo-poderoso Maya, ele, né, faz com que esse pensamento penetre, né, na nossa constituição dívica, né, e que ele toma, o que o Jiva acaba acreditando ser uma realidade, não uma noção, não um conceito, não uma crença, né? A gente acaba acreditando nesse conceito e não, naturalmente, eu sou esse corpo, eu sou limitado, por isso, eu tenho todas as provas de que eu nasci nessa data, né? E que eu sou filho né, do meu pai, da minha mãe, etc, etc. E que eu sou um advogado. Eu tenho meu diploma está aqui, a minha história de vida, então eu tenho todas essas provas tangíveis, né, de que eu sou um indivíduo, né, definido por minhas qualidades, né, minhas propriedades. Tal o poder de Maya. A escritura é um conhecimento confiável e baseado na experiência que é sempre para efeitos de confirmação. O que significa dizer? A escritura é um conhecimento confiável, ele pode ser colocado ao teste de novo e verificado. É uma ciência. A ciência é aquilo que pode ser verificado de novo e de novo, num laboratório. Nós somos o laboratório. E nós aplicamos esse conhecimento em nós mesmos, e aí a gente pode verificar, né? Verificar que a construção corpo-mente do Jiva Atma, em sua natureza, é Paramatma, né? Eu verifiquei esse fato, essa declaração dos Upanishads, que existe, né, há milênios e milênios, de tempos, né, imemoriais, se diz? Imemoriais. E eu coloco para o teste. Portanto, é um conhecimento confiável e baseado na nossa experiência, né, em geral, não bem examinada. Mas esse conhecimento tem que ser sempre para efeitos de confirmação, porque esse conhecimento
Se for simplesmente teórico, acadêmico, e se ele não for realmente colocado a teste, né? Para o teste, a teste, ele permanece como um conhecimento teórico, acadêmico, né? Intelectual. Então é um conhecimento confiável, é uma ciência, ela é fundada na nossa experiência, mas ela tem que ser colocada a teste, de modo que esse conhecimento seja uma realidade para mim também, né? Não importa que os Upanishads ou que os teachers ou gurus digam, né, que você é a consciência Satchitananda, é ilimitada, eu ouço aquilo e tudo bem, né? Por mais carismático, pragmático o guru possa ser, né, ele jamais vai poder transmitir aquela certeza de convicção, aquela convicção de autoconhecimento, porque essa convicção ela tem que crescer na mente do indivíduo na medida que ele contempla, reflete, contempla de novo, de novo, de novo, coloca esses conhecimentos, né, a teste na minha vida, né, de modo que ele gradualmente ele transforma a minha personalidade emocional, né? Tem que ser transformado. O teste é a minha transformação. Com o tempo, o aspecto não essencial da experiência, isso eu não quero entrar, essa interpretação de indivíduos tendenciosos foi descartada pela tradição, isso é irrelevante. O conhecimento da gravidade, por exemplo, nós estamos falando de algumas leis aqui. O conhecimento da gravidade, por exemplo, aconteceu de súbito na mente. Eu não quero entrar nisso porque era uma conexão com o que estava sendo dito aqui a respeito daquilo que a gente chama de conhecimento revelado, né? O conhecimento revelado é um conhecimento que já existe, ele não é um conhecimento recebido através daquilo que a gente chama de channeling, entendeu? Não é originado pelo indivíduo, é um conhecimento simplesmente revelado de modo semelhante a um conhecimento que a gente recebe, né, de um programa e a gente download no nosso computer, por exemplo, né? Quando a gente download, a gente desce, recebe isso, o computador não produziu, entendeu? Ele foi simplesmente download, revelado. Então, esses indivíduos, né, com essas mentes extremamente satívicas, contemplativas, né, contemplando, né, na natureza do ser, eles recebem essas revelações, entendeu? No momento em que o seu ego é suspenso, né? A mente, as suas noções, as suas vasanas, né? A gente conhece a história do Eureka, né? Nos momentos de descobertas, né? Científicas, físicas, etc. Né? É um momento que aquele esforço de tentar compreender um fenômeno físico, né? Aquele conhecimento é revelado quando eu relaxo. A mente relaxa completamente, eu vou na minha banheira quente, eu estou, né, cansado, né? Semanas e meses tentando, né, concluir aquela... Aí, todos nós temos essa experiência, né? Quando vem assim, né? Isso são momentos de criatividade, né? Quando Ishvara... Isso acontece de novo quando a gente começa a compartilhar esses ensinamentos, que muitas vezes, né, eu sei disso já de alguns anos, eu me coloco em algumas situações e muitas vezes eu não tenho nenhuma ideia do como eu vou responder uma pergunta, né? Aí Ishvara começa a colocar as palavras, os conceitos nas nossas mentes, quando você vê, né? Aí você sente, você confia de que essas são palavras e frases alinhadas com os ensinamentos da tradição, entendeu? Então isso tudo ocorre quando o Jiva tem o seu ego suspenso e ele se torna simplesmente um instrumento, né? Um instrumento de Ishvara. Esse aspecto da nossa experiência, com o tempo, o aspecto não essencial da experiência da não-dualidade, interpretações de indivíduos, essas biases, né, etc., elas são descartadas pela tradição, deixando apenas o conhecimento puro.
conhecimento da gravidade, por exemplo, aconteceu de súbito na mente de Newton, mas é valioso, é validado experimentalmente toda vez que um objeto cai. No entanto, na ausência de uma revelação não dual, o entendimento corroborado pela experiência de outros é confiável desde que ele transforme a personalidade de uma pessoa e liberte a mente da dependência das experiências. Very nice, hein? Então, está dizendo que a gravidade ela foi captada, né? Ela foi revelada a Newton, e muito provavelmente a outros indivíduos que estavam contemplando também sobre esse fenômeno, né? Por que a maçã cai para baixo em vez de não cair para cima, né? Então, esses indivíduos, eles tiveram aquele momento de compreensão dessa lei que está operando constantemente, né? Ela permeia a experiência de todos nós e a gente não percebe porque ela é tão penetrante, ela é tão pervasiva, né? Você já pensou nisso? Que não existe um segundo da nossa experiência humana como jiva que a gente não estivesse sob efeito da gravidade e ainda assim, né, a gente passa uma vida inteira sem se tocar, né, que existe essa força operando, né, sobre nós mesmos, né? Então, Newton, ele reconheceu, né, essa lei, essa força, né? E aí, depois que isso foi reconhecido, aí ele pode ser colocado a teste por todos os outros investigadores, experimentadores, e ver que não, né? É exatamente assim, isso pode ser verificado. Aí o Jaime, aqui nesse comentário, ele diz que, no entanto, né, as experiências dos rishis, as experiências, né, reveladoras dos rishis, aqueles que ouviram, aqueles que viram, aqueles que receberam, né, esse download, né, essas revelações, a experiência daqueles, não é que todos nós precisamos de, entendeu? Nos tornarmos rishis e começar a receber revelação. Não, já foi revelada, entendeu? Agora todo mundo sabe que existe a gravidade, a lei da gravidade, etc. Não. Então, na ausência dessas revelações místicas, entendeu? O entendimento, eu sou Jivatma equal Paramatma, esse entendimento referente à minha real identidade, ele é um entendimento corroborado pela experiência de todos os rishis, é um corpo de conhecimento confiável. Por que ele é confiável? Desde que ele seja colocado a teste e ele transforme a minha vida. Transforme a minha vida. Ele é confiável desde que ele transforme a minha personalidade, entendeu? E me liberte da dependência de samsara, dos objetos, das experiências, né? Então, se ele tiver esse efeito em mim mesmo, entendeu? Então, eu sei que esse conhecimento, ele realmente é confiável, ele realmente é verdadeiro, ele realmente produz a libertação, sem que eu tenha aqui tido epifanias não duais ou revelações místicas, etc, etc. Porque é um corpo de conhecimento que pode ser colocado a teste, né, cientificamente. A prova, obrigado. É a ciência da realidade, a ciência da consciência, né, que a gente pode colocar. Então, se ele transforma a minha personalidade, eu digo assim, não, é verdade. É verdade, esse conhecimento funciona, as declarações dos Upanishads, elas não são falsas, elas são reais, né? E na medida que o indivíduo ele desenvolve as qualificações necessárias, esses conhecimentos irão gradualmente, né, frutificar como autoconhecimento e moksha, libertação, liberação, né? Vedanta é um meio de conhecimento através de palavras chamado de apta vakya, o depoimento de uma testemunha imparcial competente, ou seja, consciência não experimentadora. Isso é muito, muito bacana e muito sutil esse conceito. É um conhecimento através de palavras chamado de apta vakya, que significa o depoimento de uma testemunha imparcial competente, ou seja, a consciência não experienciadora.
O conhecimento de alguém é imparcial quando o ego é suspenso, porque nesse momento a pessoa vê exatamente como a consciência vê. O depoimento de um princípio, testemunha não experienciadora, não condicionada por suas vássanas, no momento em que o ego é suspenso, entendeu? Essa testemunha é o que valida esse conhecimento chamado Aptavakya, depoimento de uma testemunha imparcial competente. O conhecimento de alguém é imparcial quando o ego é suspenso, porque nesse momento a pessoa vê aquele fenômeno objeto de acordo com a consciência, né? Porque a consciência é a realidade, as coisas são vistas assim como elas são. A chave de tudo, de viver uma vida feliz aqui, é alinharmos, né, as nossas mentes, né, com a mente de Ishvara, né, e num estágio subsequente, entendeu? Alinharmos nossas mentes com esse princípio, existência, consciência, esse princípio, né, a consciência não experienciadora, não experimentadora, né, que nos permite de ver as coisas exatamente como elas são. Porque a consciência é a realidade, as coisas são vistas como elas são. A realidade é aquilo que é como é, né? E o Jiva vê as coisas segundo aquilo que ele gostaria que fosse. Minhas vasanas sobrepõem valor. Projeções. Então, a habilidade nossa de ver a projeção de Ishvara objetivamente, ver o meu Jiva objetivamente, entendeu? É um sinal de um grande desenvolvimento espiritual, né? Eu começo a ver as coisas como elas são. Eu começo a ver as coisas não, entendeu? Sobrepostas por minhas ideias, expectativas, preconceitos, noções, etc. E eu paro de ver as coisas, entendeu? Devido a mim, indevidamente, inapropriado, eu paro de não apreender as coisas como elas são. Existem duas energias, né? Avarana e Vikshepa. Uma é projeta. Quando eu vejo alguma coisa em minha mente sobre esse poder ocultante, né? Com esse poder ocultante, vê se você me ajuda com a tradução. Eu não apreendo as coisas assim como elas são, entendeu? O que ocorre? Eu vejo uma cobra naquele horário das 6 da tarde de verão. Eu vejo uma cobra na corda, entendeu? Então, eu não apreendo aquilo que é a realidade da corda, né? Então, na medida que eu não apreendo devido a esse poder ocultante, imediatamente o que ocorre? Essas duas forças, elas trabalham juntas. Quando eu não apreendo, imediatamente eu tenho que encontrar uma solução, né? Eu misapprehend. A não apreensão produz uma apreensão errônea, porque eu projeto a cobra na corda, entendeu? Então, esses são os movimentos dessas duas energias. A não apreensão é uma substituição, que é uma sobreposição, entendeu? Misapreensão, uma apreensão errônea, porque eu não aprendi, então isso ocorre. Você falou alguma coisa? Assimilação errônea. Né? Assimilação. Da experiência. Não é necessário ter uma experiência pontual de não-dualidade para colher o fruto da não-dualidade. A liberdade, a libertação. Libertação, a propósito, a libertação eu gosto mais do que a liberdade. Liberação. A liberação do que a liberdade. Liberdade parece, né? Uma coisa mais... Não sei, eu não conheço bem a língua portuguesa como vocês. Você que é o craque, mas... Porque às vezes a sua tradução é muito presa literalmente, entendeu? A gente compreendeu o que é moksha, o que é libertação, e não é uma simples liberdade, é ser livre, né? Ser liberto, né? Liberto da ignorância ou liberto do sofrimento, que é o efeito da ignorância, né? Sim, Betânia? Para esse ego estar suspenso, que ele
neutralizado das vasanas, né? É moksha, né? Então eu só consigo ser esse instrumento revelador de Ishvara após me libertar de todas as vasanas. Não. Você quer repetir a pergunta? Se eu só consigo... Não, assim embaixo não vai funcionar. Acho melhor a gente esquecer disso. Tá, Porque é possível captar um pouco, né? Sim. Quando a pessoa está próxima, fica lá, quando está distante. Vamos fazer assim, as pessoas que quiserem falar, fala alto, tá? Se as pessoas puderem Falar, um esforcinho, já fica melhor, tá? Porque o Fábio também tem uma voz soft como a minha, entendeu? Não. Eu posso falar mais alto. Então, você quis dizer o quê? Repete, por favor, que eu esqueci a sua pergunta. Se esse instrumento revelador, ele só acontece em pessoas que já se libertaram de todas as vasanas, suprimindo, que é moksha. Não necessariamente, né? Esses são condições mentais extremamente satívicas que servem de recipientes, né? Para receber essas revelações, entendeu? Não significa que a pessoa não tenha ragas and dveshas aqui, na verdade ele tem um desejo de compreender grande, mas esse é um desejo de compreender, é um desejo muito nobre, entendeu? Principalmente que é o desejo de compreender a sua natureza, porque ele vai desenvolvendo uma mente mais e mais satífica, porque é um desejo muito sutil. Então a mente ela é satívica, ela é um bom recipiente para essas revelações ocorrer. Mas o ponto aqui é que a gente não precisa de receber essas revelações, porque elas já foram recebidas. Né? Ishvara, ele precisou de alguns recipientes para começar a revelar esses ensinamentos. Aí, felizmente, esses ensinamentos foram preservados ao longo de milênios e milênios e milênios, até chegar a gente. Por isso que a gente invoca a tradição e agradece, né? Ishvara, o primeiro guru, Shankaracharya no meio e o meu guru no fim, né? Então, esses ensinamentos que começaram com Ishvara e depois os rishis, etc., chegaram preservados até nós. Então, tudo que a gente precisa é contemplá-los e aplicá-los. Aí, se funciona, entendeu? Aí eu digo assim, esses conhecimentos, eles são meios válidos, né, de libertação, de liberação. Né? Essa é a chave, eu não preciso desenvolver. Agora, essa questão de desenvolver uma mente satívica, a gente não deve imaginar que seja a eliminação de todas as vasanas, porque não existe. Esse é um conceito enganoso, que a gente precisa cancelar, remover todas as vasanas, entendeu? A gente precisa simplesmente de desenvolver, cultivar e desenvolver boas vasanas, vasanas satívicas, tendências satívicas, né? Aí a gente tem uma condição mental favorável para esse estudo, compreensão. Sim, Fábio? Essa colocação que aparece aqui do ego suspenso, que tem a ver com a tua questão, ela tem uma conotação experiencial também, que serve ao momento dessas revelações, né? Sim. Mesmo na observação dos fenômenos, né? Na observação da realidade objetiva. Qualquer conhecimento, né? O indivíduo, ele tem essas revelações porque a mente dele está tão absorta na contemplação desses fenômenos que em algum ponto o ego fica suspenso e ele tem essa revelação. Sim. Essa é a ideia. Mas como a revelação já chegou até a gente não precisa, né, de duplicar essa revelação. A gente precisa... Eu pensei, enquanto você falava, assim, né, que você é um instrumento de Ishvara, que é isso que passa. Todos nós somos instrumentos de Ishvara. É um privilégio enorme compartilhar esses ensinamentos e todos nós somos convidados a fazer isso, entendeu? E na medida que a gente compartilha esses ensinamentos, a única coisa é que o ego, ele pode entender mal essa situação, entendeu? Porque
esse ego, ele precisa estar resolvido em Ishvara de tal modo que o cara, ou a pessoa, não desenvolva o que a gente chama de o mal, a doença da iluminação, entendeu? Senão a pessoa vai pensar, eu sou iluminado, eu sou isso e aquilo, então eu quero tudo para mim, eu quero fama, eu quero poder, eu quero... Não, esse compartilhar desses ensinamentos, ele precisa ser guiado, né, por um professor, o nosso professor, de tal modo que o ego ele não comece a deturpar e fazer uma confusão, porque esse processo de crescimento espiritual, que é uma função dessa assimilação desses conhecimentos, ele gradualmente ele vai purificando a mente, o corpo sutil, e essa purificação do corpo sutil inclui a neutralização, a remoção desse senso de doership, de que eu sou o cara, eu sou o pensador, eu sou o fazedor, eu sou o originador dos meus pensamentos e minhas ações, entendeu? Eu tenho controle, eu sou, entendeu? Então, esse aspecto do nosso corpo sutil precisa ser cancelado através desse processo de autoconhecimento, entendeu? Então, quando a gente começa a ensinar, ou compartilhar os ensinamentos, e o ego ainda muito grosseiro, denso, ainda muito sedento por fama, prestígio, etc., etc., é um pouco perigoso. A gente vê esse exemplo de novo, de novo, de novo, de novo. E no início é natural. Todos nós passamos por isso, porque quando a gente entra em contato com esse conhecimento, a gente reconhece que nós somos a consciência. Isso não significa que as nossas vasanas foram totalmente neutralizadas. Existem diversas vasanas, a vasana, a necessidade, o desejo por validação, fama, entendeu? Prestígio, receber amor, né? Apreciação dos outros. Quase todo ser humano gostaria de ser amado um pouco mais, né? Quem é que pode dizer assim, não, eu não preciso mais de amor, né? Não, a gente pode dizer assim, não, um pouquinho de amor a mais é sempre bom, né? Todos nós gostamos de ser apreciados e amados, né? Então, essa necessidade de prestígio, de amor, quando ela é muito latente, entendeu? Ela pode ser um problema, porque aí o indivíduo, precocemente, ele tem essa... A mim, eu tenho visto isso tanto. As pessoas vão para a Índia, aí a primeira coisa, fazem um seminário, isso e aquilo, e falam, quero ensinar. As pessoas me procuravam lá na Índia, porque o James me convidou para compartilhar esses ensinamentos. Eles me chamavam para me seduzir. Vamos pagar almoço para você, vamos tomar um chai. Aí eles vinham, falavam assim, como é que você fez para virar, entendeu? Professor do Shining World? Porque eu também quero ensinar. Diz para mim como é que eu faço, entendeu? Qual é o truque aí, entendeu? Então, as pessoas querem, aí elas vão para Rishikesh. Eu tenho um cara que fez diversos seminários com James e comigo lá. Ele me promovia muito no início. Aí ele se afastou recentemente. Aí ele ia para Rishikesh fazer os programas lá, os campos em Rishikesh. E imediatamente ele começava a falar com os swamis, dizia assim, eu quero ensinar. Aí ele me dizia depois que o Swami falou para ele, sim, não, naturalmente, você tem que ensinar, você vai ensinar sim, mas primeiro você tem que aprender. Você tem que ser ensinado primeiro, né? Por que essa pressa, né? Então a gente diz que os melhores propagadores desses ensinamentos, entendeu? São aqueles sem nenhuma ambição como propagador. Os melhores professores são aqueles sem uma ambição de ser professor. São aqueles professores que são designados por Ishvara, entendeu? A propagarem sem nenhum outro motivo ulterior, né? Que seja fama, prestígio, validação, amor próprio, etc, entendeu? Somente então essa propagação, esse compartilhar, ele é realmente efetivo. Agora eu estava na Índia e um outro caso, uma outra pessoa, uma pessoa com idade quase 70 anos ou 70 anos, né?
com um bom conhecimento espiritual, que começou a dizer, eu quero ensinar, e se organizou de ensinar de fazer um final de semana naquele lugar lá na Alemanha que eu estive ano passado. E ele já está convencendo uma outra pessoa de levar ele para Amsterdã, para dar umas palestras sobre Vedanta. Então, quando você vê que a pessoa tem essa ambição, entendeu? Você já sabe que, entendeu? Os motivos já não são os melhores, né? Porque esse compartilhar, ele é positivo, ele é eficaz, ele tem um impacto positivo quando ele ocorre naturalmente, é uma designação de Ishvara, entendeu? Não um desejo ardente do ego, do indivíduo. Quando eu estive em Carbon Day recentemente, tinha um outro caso lá de um cara que foi um problema tão grande para Ramji e Sundari, porque esse cara estava na prisão e ele teve diversas epifanias lá e começou a corresponder com Sundari e com Ramji. E aí, satsangs lindos ocorreram 5 anos atrás, mais ou menos. Mas naquele tempo já comecei a ver que ele estava sofrendo do mal da doença da iluminação. Mas ele tinha uma ânsia de ser declarado, por favor, me declare iluminado, eu já tenho moksha, não tenho, etc, etc, etc. Então esse cara acabou que ele insistiu tanto com James e com a Sundari, eu quero ser professor do Shine World, né? E o James foi um pouco assim, compreendendo que o cara estava pirando, né? Aí falou assim, não, você começa gerenciando essa página do Facebook. Aí o cara começou a pirar na página, o Stam tentando ajudar ele, e eu passei horas e horas tentando ajudar ele, até que o cara chutou o balde, ele virou inimigo do Shine World, inimigo de todos nós, e começou a sua viagem sozinha, né? Atacando James, atacando o Shine World, e dizendo que isso é Vedanta, todas essas coisas que eu falo. Isso sim é Vedanta, sabe por quê? Porque ele aprendeu 10, 15 palavras em sânscrito e diz assim, Vedanta só pode ser ensinado através do sânscrito. Mas é uma piada, cara. Se eu mostrar alguns vídeos, você dá pena, entendeu? E esse cara, ele começou a influenciar algumas pessoas lá no Colorado, em Carbondale, e esse cara que me convidou para Carbondale, ele virou também um pouco inimigo do Shine World, porque ele assumiu as dores de outras pessoas lá, que o James teve que, somehow, desassociar, né? Pessoas que eram associadas, como endossado. Aí ele começou a dizer, não, porque não, isso é injustiça, né? O James, né, desendossou essa pessoa, aquela pessoa, etc. E desendossou esse cara inglês, etc., né? Que ele simplesmente tinha esse desejo ardente de ensinar. Ele exaltando o cara, dizendo esse cara que tinha esse desejo ardente de ensinar, como se essa fosse uma qualificação positiva. Não é. O desejo ardente é um desejo ardente de compreender quem você é, de ser livre da ignorância, e o desejo ardente de querer ensinar é um sinal de ignorância, entendeu? Eu quero me validar através da propagação desses ensinamentos, né? Então, esse processo de crescimento espiritual, ele precisa cancelar o senso, neutralizar, né, de um certo grau, né, esse senso de ownership, authorship, doership, né, de eu sou o fazedor ou autor, originador dos meus pensamentos, eu sou o cara, etc, etc. Não sei nem por que a gente está falando disso. Foi por causa da... Ainda nesse ponto da suspensão do ego como um fenômeno também, né, limitado, mas que serve à excepção da revelação e tal. Quando a gente contempla os ensinamentos, isso muitas vezes a estabilização, tipo aquele momento que a ficha cai, né, de um determinado ensinamento. Sim. Vem com esse momento que o ego tá suspenso também. A mente está imersa na contemplação daquela declaração, daquele Mahabharata. Sim. E aí
vem esse brilho, né? Esse eureka. Assim, né? Sim, Agora quando a mente é sobre a influência, né, da dominância de Sattva, é como essas luzes vão acendendo. Assim, né? Por isso que a gente diz, a gente precisa cultivar e desenvolver uma mente mais satívica. Sim, querida. Acho que agora cabe aquela pergunta, né? Porque nesses momentos o limiar entre ser dármico e adármico é muito sutil, né? Muito estreito. E aí qual a melhor postura, se você está atento, você tem que fazer uma escolha, tomar uma decisão, né? Entre ser dármico e adármico, qual a melhor postura para agir, vendo que você está envolto em ignorância. Você está dizendo que quando você tem essas vasanas, né, que te compelem a agir em violação ao Dharma, né, de modo não apropriado, não devido, porque eu sou sob efeito dessas vasanas, né, fundadas na alta ignorância, de que modo eu tenho que lidar com essa situação quando eu me sinto vítima dessas vasanas e eu não tenho a força de confrontá-las ou de filtrá-las ou de obstaculizá-las, etc. De que coisa fazer? Você tem um marido? O modo mais simples é botar a culpa no marido. Isso é o que acontece. Então já quem me conhece sabe. Não, nós todos, né? A gente faz o nosso melhor, mas a gente sabe que essa força, né, dessa ignorância universal é tremenda. Né? Nós temos que ser gentis com nós mesmos. E mesmo que de novo, né, a gente caia, né, a gente precisa se reerguer, né, e de novo, né, sem, né, me chicotar, minha culpa, eu não podia, não devia, não podia, né, já. Não, a gente tem que... Mas eu acho que a pergunta é mais no sentido assim, se a fé ou a devoção, elas entrariam nessa situação para ajudar. Eu estou chegando lá. Então, o primeiro passo é a gente jamais se condenar ou se culpar. A primeira coisa, entendeu? É aceitar. Aceitar sendo gentil, compreendendo que essas forças são tremendas, a força da ignorância que pervade Mithya, que alguma dessas vassas ainda me controlam, né? Então, eu sou gentil comigo, eu vejo, e eu procuro sempre fazer o meu melhor e aceito. E a coisa mais importante é não me desmoralizar, não me culpar, não me diminuir, entendeu? Não me botar para baixo. Isso é primordial, primeira coisa, entendeu? Aí a segunda coisa é você aceitar aquilo que não pode ser mudado, né? Existe uma prece que diz assim: "Oh Lord, me dê a força e a discriminação, né, de compreender aquilo que não pode ser mudado, né, e aquilo que pode ser mudado, né, aquilo que pode ser mudado." Então, se aceita o que não pode ser mudado, o que é que não pode ser mudado? Os frutos das suas ações, né, o seu parabhada karma, a situação, como ocorreu, você... Entendeu? Na sua interação com o mundo, com o campo, com as pessoas, etc., você tem que lidar com os resultados, com as suas circunstâncias de vida, e aquilo não pode ser mudado, você aceita aquilo. Aí você imediatamente começa a exercitar a sua discriminação, trazendo a mente de novo, entendeu? Os ensinamentos do karma, dharma, etc. E você começa a fazer um esforço para mudar aquilo que pode ser mudado. A única coisa que pode ser mudado é a sua próxima resposta aos estímulos do campo. Isso pode ser mudado, entendeu? Mas em geral a gente fica chorando leite derramado. Não devia, não podia, isso e aquilo. Não, aquilo a gente tem que deixar passar. E a cada momento Ishvara nos apresenta com um novo estímulo que nos dá as possibilidades de corrigir o meu comportamento, corrigir a minha resposta, entendeu?
Então, é assim que a gente vai. Mas a primeira coisa mais fundamental é a gente não começar a se vitimizar, ou eu sou pessoa mais... Não vou sair de casa por uma semana. Me sinto envergonhada comigo mesmo, deprimida, né? Tem pessoas que se deprimem. Não. A gente precisa compreender que se dependesse de mim, se dependesse de cada um de nós, eu seria a pessoa mais amável, mais simpática, mais brilhante, entendeu? Possível, se dependesse de mim. Né? Mas eu não tenho controle sobre a construção do meu jiva. Eu cheguei aqui recebendo essas vasanas, a parte da minha hereditária kármica, entendeu? Com algumas punhas, algumas papas, e agora eu estou encontrando o meu caminho espiritual, de modo que eu possa me refinar, me elevar, me purificar, crescer espiritualmente, né? Se dependesse de mim, eu dizia assim, não, entendeu? Ishvara, entendeu? Eu quero só vasanas satívicas aqui. Mas não, é um processo de transformação que requer esforço, tempo, e a última coisa que a gente precisa é autocondenação e vitimização, entendeu? Essa é a pior coisa que a gente pode fazer por nós mesmos, autocondenação e vitimização. A atitude do Karma Yoga, você aceita, eu aceito o meu parabada karma, aceito as minhas limitações, aceito as minhas dores, as minhas dificuldades, mas ainda assim, entendeu? Eu quero corrigir as minhas respostas, né? Corrigir as minhas atitudes, né? E como é que eu vou corrigir? Expondo as minhas mentes aos ensinamentos de karma, dharma, etc., de modo que de novo eu posso redirecionar o meu caminho, né? Reorganizar a minha vida, né? Etc, etc. E responde. Ok. Aline, tem algum momento, quando a gente está no estado de vigília, que a gente não está experimentando nada, sem ser meditação? Vamos supor, eu estou aqui, não estou pensando em nada, não estou objetivando nada. Sim. Aí eu tenho um pensamento sutil que eu sou, ou tem algum momento que a gente não experimenta nada? Bom, nós já determinamos que até mesmo no estado de sono profundo existe uma experiência que é uma experiência de ausência de objetos, né? Mas no estado de vigília, por exemplo, onde existe um pensamento mais denso, que é o jiva, o Vishwa Jiva, né? Ali existe um pensamento, eu sou. Toda essa ideia da meditação eu sou, do Nisargadatta Maharaj, que é a base, né, da meditação presença, ou mindfulness, entendeu? É fundado em permanecer focado num pensamento eu sou, sem atribuir qualidades, propriedades a esse eu sou. Mas é um pensamento denso o suficiente, de tal forma que você se mantém alerta no estado de vigília. Então existe sempre um pensamento. Sempre a gente está experimentando. Hã? Sempre o jiva está experimentando. Tendo um estado pensamento mais sutil. Você vai experimentar, né, intervalos, né, entre pensamentos maiores, quando sua mente está mais calma. E uma das formas de você fazer esse tipo de meditação, né, é permanecer focado nesse pensamento eu sou, eu existo, que é a consciência refletida na sua mente, entendeu? Que é muito mais fácil dito do que executado, porque manter a mente focada num mantra já é difícil, e o mantra ele pode ser desde o mais denso até o mais sutil. Agora, manter a mente focada num mantra extremamente sutil, entendeu? Uma declaração referente à minha existência, eu sou, eu existo, entendeu? No caso dessas meditações experienciais propostas por Nisargadatta Maharaj, era o pensamento, o sentimento eu sou, eu existo, que é extremamente sutil, entendeu? É aquele pensamento no qual os outros vritis, os outros pensamentos são gerados, entendeu? Então, eu sou, eu existo, antes que outro, porque você vai falar eu sou e existo, aí milhares de outros pensamentos vão ficar aparecendo. Aí você de novo, você retorna para aquele pensamento, eu sou, eu existo, eu sou. Até que você encontra um equilíbrio entre o sentimento e o pensamento eu sou. Aí quando você vê a sua mente assertiva, você começa a experimentar, né, bliss,
peace, silêncio. Não? O Nisargadatta Maharaj costumava chamar isso de pure consciousness, pura consciência pura. E isso criou uma confusão enorme no mundo espiritual, né? Porque isso não é pure consciousness, não é consciência pura. Entendeu? É uma consciência refletida numa mente pura, numa mente satívica. Quando a consciência reflete numa mente satívica, ela reflete num pensamento eu sou e ela permanece eu sou, eu existo. Sem adicionar, entendeu? Nenhuma outra propriedade. Então, sempre quando está com a mente vazia mesmo, a gente sempre tem um pensamento mais sutil que seja do Sim. eu sou. Sempre que é um bom estágio, né? É um bom estágio. Um outro Medita. modo de colocar a questão do Felipe seria talvez assim, para o Jiva jamais existe ausência de experiência. Porque mesmo em sono profundo há uma experiência de ausência de nomes e formas. Sim. Mas é uma experiência. No estado no estado de vigília, né? A gente está sempre experimentando, né? A experiência mais sutil é o pensamento primordial, né? Eu sou, é o vritti original. A partir desse pensamento original, todos os outros pensamentos, entendeu? Emergem. Então essa é a ideia, de simplesmente trazer a mente, em vez de focalizar no mantra, na respiração, ou isso e aquilo, você focaliza no senso, emoção, sentimento, pensamento, eu existo. Ô professor, queria fazer uma pergunta. Eu já ouvi o senhor usar umas palavras, resolver o ego em Ishvara. Eu queria saber o significado disso. O ego do indivíduo, né, esse senso de individualidade, vamos usar a analogia do oceano, né, a onda no oceano, a onda no mar, ela tem uma sensação individualizada de ser independente, né, ser um aspecto independente do oceano. Eu sou uma onda do oceano, né? Então, como é que ela vai resolver a sua identidade no oceano? Ela precisa compreender que, fundamentalmente, entendeu? Na minha natureza mais essencial, eu não sou uma onda. Essa onda é simplesmente uma aparência, né? É um momento, né? Um nome, uma forma que aparece e desaparece rapidamente. Fundamentalmente, eu sou o oceano. Então, a onda estaria resolvendo ela mesma no oceano. Né? E mais tarde, esse oceano, ele pode ainda assim resolver ele mesmo em sua essência mais ainda fundamental, que seria água, né? Então, como é que o ego do Jiva vai resolver ele na consciência, né? É mais fácil ser primeiro você resolver ele em Ishvara, compreendendo que aqui tudo é somente Ishvara. Apesar de que eu interajo com o Ishvara, eu tenho a responsabilidade de fornecer a Ishvara as minhas ações de tal modo que Ishvara me forneça as vasanas. A gente precisa compreender nossa responsabilidade porque Ishvara não está sozinho nesse jogo, entendeu? Nós temos uma pequena participação, mas fundamental no nosso processo de crescimento, porque somos nós que fornecemos as ações que mais tarde se tornam vasanas, que mais tarde se desenvolvem, né, se tornar o meu caráter, a minha personalidade, as minhas atitudes, as minhas tendências, né? Então a gente compreendendo isso, a gente vai purificando esse corpo sutil, na medida que a gente compreende que nós somos somente um entre tantos fatores, a totalidade dos fatores, né, que operam esse campo e que eu não tenho nenhum controle sobre os resultados, né, das ações. Eu tenho um controle, né, limitado, aparente, né, sobre as minhas ações, na medida que Ishvara me propiciou o livre-arbítrio, a habilidade de escolher. Lembra que o livre-arbítrio, o melhor exercício do livre-arbítrio é alinhar as minhas decisões, as minhas escolhas, com as leis naturais do Lord Ishvara. Eu escolho seguir uma vida dhármica, né? Então, nós temos esse potencial. Na medida que a gente faz isso, a gente começa a fornecer vasanas, né, que são as vasanas,
entendeu? Que vão neutralizando essas vasanas negativas e vão produzindo um prarabdha karma sempre mais favorável ao nosso crescimento espiritual. Então a gente está resolvendo o jiva. Antes a gente estava falando de que o indivíduo que quer compartilhar esses ensinamentos, ele precisa ter o seu ego, esse sentimento egóico de que eu sou o cara, eu sou, entendeu? O originador, eu tenho controle sobre as minhas ações e os resultados das minhas ações, e etc. Né? Esse senso, esse sentido de ownership, doership, né? De fazedor e proprietário, etc. Ele precisa ser neutralizado até que o indivíduo ele vai gradualmente se tornando simplesmente como a gente falou a expressão, estou começando a ficar meio cansado, um instrumento de Ishvara, entendeu? Eu sou um instrumento de Ishvara. Então a gente vê isso em diversas passagens, né, do cristianismo, entendeu? O Senhor deixa que eu seja um instrumento de paz, né, em suas mãos, etc, etc. Então a gente vai resolvendo o nosso senso de identidade com Ishvara e num estágio mais elevado a gente vai resolver essa identidade, entendeu? Com o Paramatma, porque eu sei que eu sou o substrato de Ishvara, Jiva e Jagata. Quando o senhor fala que quando eu dedico as minhas ações a Ishvara, ele me fornece as vasanas de volta. Sim. Com isso, significa que eu estou reforçando essa atitude no meu corpo causal? É isso que é Ishvara me devolve as vasanas? Sim. Quando eu ajudo, quando eu ajo de determinada maneira, eu estou reforçando esse tipo de atitude, a ação repetidamente. É isso que é receber as vasanas dele de novo? Sim, não. A nossa responsabilidade é que, dependendo de nossas ações, a gente ou reforça uma vasana antiga até que ela se torne um hábito e um vício, quase que unstoppable, né? Que não pode mais ser obstruído, ou a gente age, entendeu? Não em conformidade com aquelas vasanas, mas a gente age de tal modo a neutralizar aquela vasana. Existem alguns modos de fazer isso, mas fundamentalmente expondo as nossas mentes aos ensinamentos e compreendendo a conexão entre as minhas ações e os resultados das minhas ações, entendeu? Eu vou compreendendo o Dharma, vou compreendendo o Dharma situacional, o meu Swadharma, o Dharma universal, e aí eu começo a agir não mais, né, governado tiranicamente mecanicamente por essas vasanas, mas eu começo a fornecer Ishvara, vasanas, né, que vão neutralizando ou convertendo ou transformando aquelas vasanas egóicas em vasanas satívicas, vasanas dhármicas, vasanas que servem, né, como estímulo, como impulsos, né, de responder ao campo com ações não egocentradas, mas ações, né, favoráveis ao benefício do todo, etc. E o meu crescimento espiritual, principalmente, né? Então, essa é a ideia. A gente tem uma responsabilidade enorme, porque cada uma das nossas ações, ou a gente vai estar reforçando uma vasana que continua nos governando, né? Mecanicamente, automaticamente, compulsivamente, ou a gente coloca uma ação para converter, transformar ou neutralizar aquela vasana, então, cultivar uma vasa favorável à minha libertação, não à minha escravidão. Eu quero boas vasanas e no final das contas eu quero boas vasanas que eu seja o mestre delas, né? De um certo modo, não escravos delas. É o significado de uma vasana não vinculativa. Eu quero não somente vasanas boas, vasanas dhármicas, conducentes ao meu crescimento espiritual, eu também quero que elas não sejam vinculantes, né? Tirânicas. Eu quero ser livre, né? Eu quero ser livre de agir em conformidade com essa vasana, né? Agir contrariamente a essa vasana ou fazer alguma coisa completamente diferente, mas eu quero ser livre, né? Esse é um desses conceitos, é um dos significados de moksha. Eu sou livre, né, da tirania dessas vasanas vinculantes, né, vinculativas. Vamos fazer um break?
Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord.